Olá meninos do Tudo Mastigado, sejam muito bem-vindos a mais um dos nossos desafios, dessa vez nosso desafio 81. É um desafio bem bacana, galera, sobre aparelhos de medição elétrica e que foi considerado difícil pela maioria dos estudantes, beleza? A gente vai aqui desvendar quais são os segredos dessa questão. Presta atenção, o que diz o nosso desafio? Medir a temperatura é fundamental em muitas aplicações e apresentar a leitura em mostradores digitais é bastante prático. O seu funcionamento é baseado na correspondência entre valores de temperatura e diferença de potencial elétrico. Por exemplo, podemos usar o circuito elétrico apresentado, no qual o elemento sensor de temperatura ocupa um dos braços do circuito, lá na parte do RS, da resistência RS. E a dependência da resistência com a temperatura é conhecida. Para um valor de temperatura em que RS seja igual a 100 ohms, a leitura apresentada pelo voltímetro será de... Então, beleza. Galera, o que acontece? Você tem aqui um circuito todo bonitinho, que é feito para medir a temperatura, e que essa temperatura está correspondendo aqui, ela tem uma correspondência com a nossa resistência, beleza? E ele tem um voltímetro. Basicamente o que ele quer é saber a diferença de potencial entre esses pontos em que o voltímetro está ligado. Basicamente isso, ele não quer saber a temperatura nem nada. Então, galera, como é que a gente vai resolver essa questão? Olha para o nosso circuito, olha só. A gente tem um circuito muito bonitinho aqui, e de cara você pensa, poxa Natan, olha só, tem uma parada quadrada aqui, tem as resistências opostas, então olha, deve ser uma ponte de Wheatstone em equilíbrio. Galera, presta atenção. Ponte de Wheatstone em equilíbrio seria se as resistências opostas, se o produto das resistências opostas fosse igual, beleza? Só que como a gente pode ver, ó, 470 vezes 120 é diferente de 470 vezes 100. Então, é uma ponte de Wheatstone? Não é uma ponte de Wheatstone, beleza? Bom, galera, então como eu falei para vocês, a questão só pede a diferença de potencial entre esse ponto aqui e esse ponto, beleza? E aí você fala, Natan, mas como é que eu posso descobrir isso? E aí que tá, galera, presta atenção. A gente vai dividir o nosso circuito em 4 pontos básicos. Aí vamos colocar aqui o nosso ponto A, beleza? Nosso ponto B, nosso ponto C aqui bonitinho, nosso ponto D. Valeu? Outro detalhe bacana. Esse sinalzinho aqui que parece um sinal de Wi-Fi. Que sinal é esse, galera? Galera, esse sinal é o sinal de fio terra. É o que a gente chama lá em eletrônica de ground, beleza? É um fio que está ligado à terra, ou seja, o potencial dele é zero. Então olha só que bacana. Esses pontos aqui que estão ligados, as partes do fio que estão ligadas ao ground, ao fio terra, eles têm potencial de 0 volts, beleza? 0 volts aqui. Outra coisa que vocês têm que prestar atenção, olha só. O nosso gerador aqui está dando 10 volts para o circuito, certo? Se está dando 10 volts e aqui nessa última parte do meu circuito o potencial é de 0, então significa que no ponto logo acima o potencial é de 10 volts, certo? Se a diferença de potencial é de 10 volts e se um deles é 0, significa que o outro só pode ser 10, beleza? Porque 10 menos 0 dá 10 volts, que é a diferença de potencial fornecida aqui pelo nosso gerador, beleza? Então, galera, olha só. Para eu saber qual é o potencial aqui no meu ponto B e no meu ponto C, você concorda comigo que eu tenho que saber qual corrente, qual o valor da corrente elétrica que passa por aqui? Beleza? Então tá, vamos achar o primeiro valor da corrente. Então, no trecho ABD, beleza? Então, olha só. No meu trecho ABD. Valeu? Lembra lá da formulazinha, né? Do U é igual a RI. Isso, muito bem. U é igual a RI. Para vocês decorarem, para quem não sabe, galera, lembra lá do Ryu, lá do Street Fighter, lembra? Ryu, beleza? Valeu? Ryu ou U é igual a RI. Então, o que acontece? Qual é a diferença de potencial aplicado nos pontos A e D? Como eu falei, né? Aqui, nesse fio inteiro, o potencial aplicado é 10 volts. E aqui o potencial é de 0. Então, a minha DDP, a minha diferença de potencial entre A e D, beleza? Minha diferença de potencial entre A e D é quem? 10 volts, certo? Então, olha só, eu tenho 10. Valeu? Quem é a minha resistência? Pessoal, a minha resistência é a junção da resistência de 470 mais a resistência de 100 ohms, certo? Perceba que esse ponto aqui, ó, ABD, ele está em série, beleza? Ele estando em série, você sabe que você pode somar as resistências, né? Então, a minha resistência é de quanto? É de 570 volts. 570, beleza? Vezes a minha intensidade da corrente 1, que é o que eu quero saber para achar o potencial em B, beleza? Então, a minha corrente I1 é quem? 10 sobre 570, valeu?
que é igual a 1 sobre 57 amperes. Beleza? 1 sobre 57 amperes. Natan, que número feio. Vamos arrumar? Não, deixa assim por enquanto. Beleza, galera? Deixa assim bonitinho, depois a gente arruma. Então tá. Agora, no meu trecho ACD, já que eu quero saber também o potencial de C, para poder calcular a diferença de potencial aqui, no meu trecho ACD, olha só. No meu trecho ACD, quem é a minha diferença de potencial? Vamos lá. U é igual a R de novo, né? A gente usa essa formulazinha. U é igual a RI. E quem é a minha diferença de potencial? Lembrando, assim como no trecho ABD, esse trecho aqui da direita, o ACD, ele também tem a diferença de potencial 10, né? Porque esse fio todo aqui está com potencial 10 e esse fio todo está com potencial 0. 10 menos 0 é 10 volts. Então a diferença de potencial é 10 volts também. Vai ser igual aqui. A minha resistência equivalente, que assim como do lado esquerdo, aqui no meu ACD, a gente vai somar as resistências. Por quê? Porque está em série, né, galera? Em série a gente soma. Então, 470 mais 120 dá quanto? 590, beleza? 590, a minha resistência equivalente. Vezes, vamos botar aí 2 aqui, para não confundir, vezes a minha corrente 2, beleza? Então, quem vai ser minha corrente 2? Vai ser quem? 10 sobre 590. Valeu? 10 sobre 590. Cortando aqui de novo, né? Corta. Minha corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica é 1 sobre 59 amperes. Valeu, pessoal? Muito bem. Agora, pessoal, olha só que bacana. Vamos fazer a diferença de potencial entre B e C, beleza? Vamos fazer aqui a nossa diferença de potencial entre B e C. Vou separar aqui embaixo, bonitinho. Quem é a minha diferença de potencial entre B e C? Beleza? É o potencial de B menos o potencial de C. Valeu? Agora, olha só, galera. Presta atenção. Eu não sei nem o potencial de B nem o potencial de C. Mas eu sei o potencial de D. Então, olha só que bacana. Eu posso achar aqui a diferença de potencial entre B e C usando o D, que é comum entre os dois, certo? Então, vamos lá. Então, antes de calcular o B e C, vamos calcular a diferença desses dois potenciais aqui. Então, deixa guardadinho aqui, bonitinho. E vamos lá. A diferença de potencial entre B e D. U de BD. Quem é? É a minha resistência, certo? O RS aqui, que está entre os dois caminhos. RS. Vezes a corrente elétrica aqui, né? Que é a corrente elétrica que a gente achou aqui em cima. O meu I1. Valeu? Então tá, vamos lá. O potencial de B e de D é quem? 100 ohms, beleza? Vezes a intensidade da corrente 1, que é 1 sobre 57. Beleza? Então, quem é a diferença de potencial entre B e D? 100 sobre 57 volts. Valeu? Só que, galera, quem é a diferença de potencial entre B e D? É o potencial de B menos o potencial de C. Potencial de B menos o potencial de D, certo? Então, olha só. VB menos VD é igual a 100 sobre 57 volts. Valeu? Só que olha só que bacana, galera. O meu potencial em D, lembrando, né? Por causa do ground é 0. O meu potencial em D aqui, ó, é 0 por causa do ground. Então, adeus potencial de D. E agora eu achei o meu potencial de V. Meu potencial de B, olha só. O potencial no ponto B é quem? 100 sobre 57. Né? Eita, tá um pouquinho aqui embaixo, vamos lá. 100 sobre 57 volts, beleza? Achei meu potencial em B. A gente faz a mesma coisa para o potencial em C, só que a gente vamos cortar um pouco de caminho, olha só. O meu potencial em C, a diferença de potencial aqui, ó, de C para D, é quem, ó? A diferença de potencial de C para D é o potencial de C menos o potencial de D. Valeu? E eu sei que essa diferença de potencial é igual a quem? VC menos VD, que é o meu Uzinho aqui, é quem? É a corrente elétrica que passa aqui no 120, certo? Vezes a resistência de 120 ohms. Então, é a minha resistência de 120 ohms, vezes a minha corrente 2. Lembrando aqui que o nosso potencial em D é igual a 0,
eu consigo achar o meu potencial em C. Então, meu potencial em C é quem? É a resistência de 120 ohms vezes a minha corrente, que é 1 sobre 59. Então, fica 120 sobre 59. Beleza? 120 sobre 59 ohms. Achei os dois potenciais que eu queria. Os dois potenciaizinhos. O B e o C. Agora dá para calcular a diferença, certo? Só que esses números estão muito grandes. Vamos dar uma simplificada neles, ó. 100 sobre 57, galera, é aproximadamente 1,75 volts. Beleza? 100 sobre 57, 1,75 volts. E o meu potencial em C? 120 sobre 159. Potencial em C vai ser aproximadamente igual a 2,03 volts. Valeu? Achei os dois potenciais. Agora, olha que bacana, galera. Como é que funciona um voltímetro? E aí que tá. Essa questão do Enem, ela foi um pouco além dos conceitos normalmente cobrados na sala. Eu que sou estudante de eletrônica, a gente vê isso na faculdade. E vocês não são obrigados a ver isso, né? Como funciona o voltímetro e tudo mais. Eu achei que cobrou um pouco mais do que precisava. E aí eu vou mostrar por quê, olha só. Porque ela cobra como funciona o voltímetro. Como funciona esse voltímetro. E é o que eu quero mostrar para vocês agora. Galera, como funciona o voltímetro? Eu tenho aqui o meu voltímetrozinho simplificado, beleza? Um voltímetro, pessoal, ele serve para medir a voltagem, a DDP, a diferença de potencial. Então, ele serve para medir a voltagem, beleza? A voltagem. Também chamada aqui de DDP, popularmente conhecido como voltagem, beleza? O que acontece? O que é a voltagem? O que é a diferença de potencial? É você pegar um potencial e subtrair o outro. Beleza? É você pegar um potencial e subtrair outro e saber a diferença. Só que olha só que problema pode dar. Você pode ter um mesmo resultado, positivo e negativo. E aí é que está o problema da nossa questão. Porque mais lá na frente, ele vai mostrar as opções bonitinhas e uma positiva e outra negativa. Como é que eu sei se eu faço positivo ou negativo? Pessoal, lembre sempre disso, olha só. O voltímetro, ele pressupõe que o fiozinho positivo dele é o maior. Ele pressupõe, não significa que esteja certo. Então ele pega o pontinho maior e subtrai do outro ponto. Ele pega, teoricamente, um que ele acha que é maior e subtrai o outro. Mas às vezes, aqui, como você vai ver na frente, o resultado pode dar negativo. E o que significa? Olha só que bacana. Beleza, eu peguei lá o meu potencial no ponto 1 e subtraí do 2. Se o meu potencial, se o meu resultado deu positivo, significa que o meu potencial no ponto 1 é maior que o potencial no ponto 2. Beleza? Agora, se der negativo, significa que o potencial no número 2, lá no ponto 2, ele é maior que o potencial no número 1. Ele é maior que 1. Beleza? Ou que o meu 1 é menor que o potencial no ponto 2. Beleza? Fechou? Então, galera, lembrando, olha só, voltagem, sempre lembre, o voltímetro, ele sempre vai medir diferença de potencial, beleza? Se ele mede a diferença de potencial, é a diferença entre dois pontos. Então, o voltímetro nunca pode estar ligado em série, ele sempre vai estar ligado em paralelo, beleza? E aqui, no caso, ele sempre pega o positivo, o ponto positivo menos o potencial do ponto negativo. E olha só, voltando na nossa questão, quem está no potencial positivo é o meu ponto B, certo? E quem é o ponto que está no potencial negativo? Perdão. Quem é o ponto que está ali no negativo? É o ponto C. Então eu vou pegar o potencial de B menos o potencial de C. Então olha só, aqui calculando para vocês, ó. A diferença de potencial entre B e C vai ser quem? O ponto positivo aqui, certo? O potencial de B, V de B, menos o potencial de C, beleza? Menos o potencial de C. Quanto vai dar isso daqui? Isso daqui vai dar 1,75 menos 2,03, beleza? Menos 2,03. Isso daqui vai ser igual a aproximadamente menos 0,3 volts. Beleza, pessoal? Menos 0,3 volts. Valeu? Aí, galera, ó, gabarito
a resposta aí do nosso desafio, menos 0,3 volts. Eu tô aqui sem saber qual é a alternativa, mas eu sei que a alternativa lá mostra menos 0,3 volts. Beleza, galera? Pessoal, beijo no crânio de vocês, um grande abraço, até mais.